Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Ótimo dia para você, bom te encontrar aqui no nosso café para começar o nosso dia. Sexta-feira 13, parece que o Vasco não sai dessa data, que é um terror para muita gente. E para o Vasco tem sido um terror o trabalho do técnico Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso. O que segura o Diniz ou quem segura o Diniz no Vasco da Gama? Qualquer outro treinador já teria sido demitido. E o Coutinho? O que acontece com o Felipe Coutinho? Ele riu na hora da substituição quarta-feira? Amanhã tem decisão. Sábado de carnaval, a folia invade o calendário, mas tem estadual. GB foi pro Fortaleza. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Então chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, gente, é muito importante. Não esquece, assiste o vídeo, qualquer um assistiu, deixa o like, é de graça. Comenta, você trocaria o Diniz por quem? Compartilha para geral e claro, se é novo, se inscreve no nosso canal, é a sua casa, é o Fanático Vascaíno, a verdadeira casa do torcedor vascaíno. Bom, o GB foi emprestado para o Fortaleza, passou nos exames médicos com opção de compra no fim da temporada, vai jogar a Série B. Tomara que ele se dê bem por lá, siga a carreira. Já tem alguns momentos marcantes negativos no Vasco, contra a equipe do Corinthians na final da Copa do Brasil, não há chance que ele teve. Na quarta-feira, num domínio de bola para fazer o pivô, e matou muito mal e largou a bola para a defesa adversária. Enfim, é um garoto que precisa maturar. E o vascaíno, nesse momento, não vai ter paciência com ele. Pode lembrar um Jardel da vida? Pode. Só que o Jardel ainda tinha feito gols, né? Com a camisa do Vasco no profissional. Mas é bom respirar outros ares. Boa sorte para o GB. Felipe Coutinho. Bom, na saída de campo na quarta-feira, tardiamente, por culpa do Fernando Diniz, e aí ele é o responsável pelas substituições, somente ele. Não adianta eu pegar o telefone e ligar, o Fábio Porchat, você, ninguém. Ele não vai atender, obviamente. Mas ele é o responsável pela demora do Felipe Coutinho em campo. Felipe Coutinho coloca dois palmos de língua para fora, morto, cansado, e ele vai esticando a corda. Na quarta-feira substituiu o Coutinho aos 38 do segundo tempo. No domingo contra o Botafogo quase aos 40, e assim vai. Ah, mas o Felipe Coutinho é um craque, dele se espera algo diferente, ele pode resolver. Concordo plenamente. Porém, Felipe Coutinho não tem resolvido os jogos grandes, principalmente. Felipe Coutinho não tem preparação física, não aguenta jogar mais os jogos inteiros, diferentemente de outros jogadores da idade dele ou acima, como o Everton Ribeiro na quarta-feira. Felipe Coutinho não tem sido aquele Felipe Coutinho que nós esperávamos. Agora, aquele sorriso dado, ironicamente, quando foi vaiado na substituição e justamente pelo torcedor, eu espero, Felipe Coutinho, e você não tem esse perfil de ser um jogador debochado, pelo contrário, você é um torcedor do Vasco, um jogador que respeita muito a torcida, que o sorriso tenha tido um outro significado e não de deboche. Eu não encarei assim. E ficaria muito decepcionado se soubesse por alguém, claro que você não vai falar, que não, realmente, ele ironizou a torcida, tá vaiando, pô, absurdo, Felipe Coutinho. Até porque, Felipe, a recepção que foi feita a você debaixo de muita chuva num sábado pelo torcedor, que foi como se fosse um jogo, para você e sua família na volta ao Vasco, foi digna de um craque, de um ídolo. Craque da bola, grande jogador, você foi na Europa, não no Vasco. Ídolo no Vasco, você não é, na minha concepção. E por que não é? Não conquistou absolutamente nada. Não tem um título para contar a história, o Felipe Coutinho. Mas é um cria, um garoto que veio da base do Vasco, que saiu muito novo, que nós vimos brilhar lá fora, que vimos jogar uma Copa do Mundo. Então assim, claro que o sentimento é pertencimento. Voltou o Felipe Coutinho para casa. Música, estrutura para te receber e o torcedor lá. Na quarta-feira, de novo, Felipe, debaixo de chuva. Domingo, debaixo de temporal. Esse torcedor realmente merece sorrisos.
pedido de desculpas, mas não ironia. Se você o fez, é lamentável. Eu espero que não. Eu nem acredito que você tenha feito. Mas se o fez, esse desrespeito não combina com você. O torcedor do Vasco, ele é soberano, como qualquer torcedor do seu clube de coração. Não que ele vá ser ouvido, porque se o fosse, o Fernando Diniz não seguiria no comando do Vasco. Ah, mas vai trocar toda hora de treinador? Não. Mas toda hora em que um treinador não oferece resultado, e futebol é resultado, empresas trabalham com resultado, o Vasco é uma empresa, o Diniz não tem o direito de seguir no Vasco. Mas o presidente Pedrinho e o coordenador técnico Felipe, eles são apaixonados pelo jeito do trabalho do Diniz. Felipe, com quem convive o Diniz diariamente, é um árduo defensor do treinador. Um workaholic no trabalho, como é o técnico Fernando Diniz, com quem ele anda o tempo todo. O fato do Diniz ter sido importante em várias contratações, ter ligado para alguns jogadores, ter convencido, ter mostrado o projeto técnico para esses atletas, pesa a favor dele? Claro que sim. Mas, torcedor, reflita comigo. Você acha que o Fernando Diniz é o único treinador que liga ou participa de negociação, que tem poder de convencimento junto aos jogadores? Quer dizer que se o Fernando Diniz sair amanhã, a partir de domingo, quem vier, olha, o Vasco vai ter enorme dificuldade para contratar, porque é um clube que não atrai o jogador, tem uma péssima estrutura, torcida pequena. Você acha mesmo que é o Diniz que é o fator decisivo para uma negociação? Ah, mas os jogadores falam que conversaram com o Diniz. Tá bom. Os do Palmeiras falam também que conversaram com o Abel Ferreira. E aí? É de cada treinador. Agora, de nada adianta o Diniz convencer os jogadores se dentro de campo ele não convence os torcedores. Qualquer outro treinador teria sido demitido. 21 derrotas em 52 jogos, 17 vitórias. Você sabia que o Diniz tem mais derrotas do que vitórias como treinador de Série A? 85 contra 84. Os trabalhos autorais, como gostam de dizer os entendidos da bola, não são bons. Quantos trabalhos autorais do Fernando Diniz performaram, foram sucesso? Ontem no Maracanã fui narrar Fluminense e Botafogo para a Flash Score. Encontrei amigos da imprensa, tricolores, claro. E aí perguntei, quer de volta? Não, fica lá, manda um abraço para ele, deixa lá. Engraçado, né? O cara foi campeão da Libertadores, o título mais importante do Fluminense, mas com quem conversei, e já conversei com outros, com amigos também, ninguém quer de volta. Pô, cara, foi um trabalho legal, mas valeu. O Luiz Ubeldia, do Fluminense, está invicto como mandante no Maracanã, 15 jogos, 15 vitórias. É para ter inveja, uma inveja bacana, de um trabalho bem feito, que apresenta variações. O nosso não. O nosso é empilhador de atacantes. Sufoco, empilha atacantes. Zagueiros construtores. Laterais que avançam. Volantes que recuam. Meias que jogam como volantes. Futebol de aproximação. Esses conceitos são muito legais. Mas o que se vê em campo? Um time sem criatividade. Um time que os zagueiros se mandam e deixam buracos lá na defesa. Léo Jardim fica exposto. Os nossos meios jogam atrás dos volantes em muitas oportunidades. A aproximação, eu não vejo, não há uma jogada ensaiada. E quem blinda o Diniz? Quem é que segura? O presidente Pedrinho e o coordenador técnico Felipe. Ah, alguns já queriam que ele fosse mandado embora? Sim. Mas hoje no Vasco, poucos levantam a voz para dizer, Pedrinho, já deu, né? Só arquibancada. Mas, por mais que em todas as entrevistas não há nenhum desrespeito do Diniz ao torcedor, dentro de campo há o desrespeito sim
ao torcedor, com atuações muito abaixo. Ah, mas o time cria muito, o time produz muito. 62 finalizações para fazer 2 gols. O Vasco leva quase 14 finalizações para conseguir fazer um gol, cara. Na temporada, estou falando só em Campeonato Brasileiro, 62 finalizações, 2 gols. E esses números, eles são piores porque quando a gente fala finalização, não necessariamente ela foi na casinha. Foi para fora, foi sem nenhum perigo. Quer um exemplo? Logo que o Spinelli entrou, uma cabeçadinha dele, fraquinha. Se eu estou no gol, não acontece também nada, foi para fora. Conta como finalização. Chance clara de gol. Aí é que diminui. Aí é que diminui. Eficiência. Esquece. Então a produtividade versus efetividade não caminham juntas. Produz muito e é pouco efetivo. Sabe uma fábrica de alimentos? Produz muitos alimentos. Não tem para quem vender, vai tudo pro lixo. Ah, mas o Fernando Diniz faz o time produzir. Tá bom. Mas com uma efetividade horrorosa como essa, vira lixo. O Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E se perder amanhã para Volta Redonda? Vai esperar um mau desempenho? Acho eu que passa amanhã. Aí depois pega o vencedor de Fluminense e Bangu. Passa pelo Fluminense? Jogando essa bolinha que está jogando? É para você refletir, torcedor. Mas quem você traria? Escreve aqui nos comentários e nós vamos debater no nosso Na Conta KTO meio-dia. Vamos bater papo hoje, sexta-feira. É dia de bater papo. Sexta-feira é 13. O futebol do Vasco é horroroso, tenebroso, digno de uma sexta-feira 13. Mas há quem defenda. Aquela frase, lembra? Dita pelo Pedrinho quando era comentarista da TV Globo, que contaminou alguns colegas dele, que até hoje continuam naquele trabalho de defesa a um trabalho horroroso do Diniz. Diniz, você é bom pra caralho. Tá aí. Tem um meme rolando aí, que o Pedrinho pega o Diniz no colo. Meu filho, ninguém vai fazer nada com você. Ok, vamos esperar então a Copa do Mundo, né? Ontem o Jorge Nicola até falou sobre isso. Ele está tentando esperar até a Copa do Mundo. Presidente, 18 rodadas até a Copa do Mundo, vamos embora. A gente vai jogar um turno inteiro de fora de novo? Bom, já jogamos ano passado, né? 19 derrotas. Jogar mais um turno, oda-se, né? O trabalho fora de campo é muito bom. Agora, nas decisões do futebol, algumas decisões são muito ruins. Talvez, se o Admar fosse consultado nesse tipo de decisão, mudasse. Mas, enfim, isso é um outro assunto, porque tem uma inveja ali dentro também, porque o Admar tem feito sucesso e tal. Normal. O ser humano tem inveja. Um grande abraço, torcedor! E até mais tarde. E não esquece, dedo no like, comenta, compartilha. Chegou até o final? Escreve aqui, para mim, uma palavra que resume a sua paixão pelo Vasco da Gama. Pode sorrir, porque você, torcedor, merece todos os sorrisos e aplausos, que o que a gente faz é foda demais. Já alguns jogadores dentro de campo. Grande abraço e até mais tarde.